A Fundação SCP já contém e tenta conter várias anomalias, e todas elas têm uma certa dificuldade para ser mantidas em sua contenção. Mas a Fundação nunca viu algo como isso antes. De onde veio isto? Quem a criou? Qual é o propósito disso? Ninguém nunca soube até os dias de hoje. Mas hoje, meus caros agentes, estarei falando a vocês sobre o SCP-035. E você verá como esse SCP é um dos mais misteriosos, mais antigos da Fundação. Então, acompanhe comigo. Item SCP-035. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-035 deverá ser mantido dentro de uma caixa de vidro hermeticamente fechada, com a espessura de 4 polegadas ou até maior, cerca de 10 centímetros. Este gabinete deverá estar sempre dentro de uma sala com aço, ferro e chumbo, além de as portas estarem triplamente trancadas a todo momento, com a única exceção sendo de que permitir a entrada e saída dos funcionários. Nada menos que 2 guardas armados estarão presentes a todo instante, além de ficarem sempre na área externa e nunca sendo permitidos dentro de sua contenção sob nenhuma circunstância. Um psicólogo treinado deve permanecer no local o tempo todo. O pessoal de pesquisa não deve entrar em contato com o SCP-035 a qualquer instante. O SCP-035 tem que ser movido para uma nova caixa de contenção selada a cada 2 semanas. A caixa anterior tem que ser descartada por meio do auxílio do SCP-101. Pois não há reações adversas à corrupção do SCP-035. Qualquer pessoa que entre em contato com o SCP-035 quando estiver na posse de um host tem que receber uma avaliação psicológica urgente. Descrição: o SCP-035 é aparentemente uma máscara de comédia em porcelana branca, embora algumas das vezes mude a expressão para uma expressão de tragédia. Nesses casos, todos os registros visuais existentes, como fotografias, imagens de vídeo e até mesmo ilustrações de SCP-035, são automaticamente alterados para sua nova aparência. Um líquido viscoso, muito corrosivo e degenerativo escoa sempre dos orifícios oculares e bucais do SCP, e qualquer coisa que entre em contato com a substância decai lentamente por um período de tempo, dependendo do material, até que ela se decomponha totalmente em uma poça do contaminante original. O vidro parece reagir mais lentamente aos efeitos do líquido. Assim, foi a escolha de construção de seu recipiente imediato. Os organismos vivos entram em contato com a substância e reagem da mesma forma, sem chance de recuperação. A origem do líquido é desconhecida, e o líquido é apenas visível na frente e não emerge ou é visível do outro lado. Os indivíduos a uma distância de 1,5 m a 2 metros de SCP-035 ou em contato visual com ele sentem um forte desejo de colocá-lo em suas cabeças.
Quando o SCP é colocado na face de um indivíduo, um padrão alternativo de ondas cerebrais do SCP se sobrepõe ao do padrão original do indivíduo, assim eliminando efetivamente e causando a morte cerebral. O sujeito afirma ser uma consciência contida no SCP. Os corpos dos sujeitos possuídos decaem a um ritmo acelerado, tornando-se mais que uns cadáveres em um estado mumificado. No entanto, o SCP demonstrou a capacidade de permanecer no controle cognitivo de um corpo que sofre graves danos estruturais. Mesmo que o corpo decaia literalmente até o ponto em que seja impossível o movimento não mecânico. Nenhum efeito é encontrado quando é colocado na face de um animal. As conversas com o SCP provaram ser informativas. Os pesquisadores aprenderam vários detalhes sobre outros objetos e sua história do próprio SCP. Como o SCP afirma ter ocorrido em muitos eventos importantes. O SCP-035 exibe uma personalidade altamente inteligente e carismática, sendo amável para todos aqueles que falam com ele. O SCP pontuou 99% em todos os testes de inteligência e aptidão aplicados. Ele parece ter uma memória fotográfica muito boa. No entanto, a análise psicológica descobriu que SCP-035 tem uma natureza altamente manipuladora, capaz de forçar mudanças repentinas e profundas no estado psicológico do entrevistador. O SCP provou ser altamente sádico, levando alguns até mesmo cometer suicídio e transformando outros em servidores quase estúpidos com apenas a persuasão linguística. O SCP-035 declarou que possui um conhecimento íntimo do funcionamento da mente humana e implicava que poderia mudar a visão de qualquer um se tivesse tempo. Adicional: SCP-035 foi encontrado em uma cripta selada em uma casa abandonada em Veneza, no século XVIII. Adendo 035-1. Verificou-se que SCP-035 possui qualquer coisa que tenha uma forma humanoide, incluindo manequins, cadáveres e estátuas. O SCP-035 conseguiu motivar todos os movimentos, eliminando a necessidade de expor assuntos ao vivo ao SCP-035. Ainda assim, tudo o que possui inevitavelmente decai em mobilidade. Adendo 035-02. SCP-035 facilitou uma tentativa de fuga, convencendo vários funcionários da pesquisa a ajudá-lo em sua tentativa de liberdade. Insurreição falhou. Todos os funcionários que entraram em contato com o SCP-035 foram encerrados e avaliações psiquiátricas obrigatórias foram implementadas para todo o pessoal que entrou em contato direto com o SCP. Adendo 035-03. Foi determinado que SCP-035 é capaz de telepatia, possuindo ou não um hospedeiro, mesmo penetrando no seu subconsciente de outras pessoas e usando o conhecimento que encontra em seu proveito. Recomenda-se extrema cautela ao escolher assuntos para conversar com o SCP-035. Adendo 035-04. SCP-035 manifestou interesse em outros SCPs, principalmente no SCP-517 e no SCP-682. O Dr. expressou preocupação de que, caso o SCP-035 se vincule a ambos,
suas qualidades regenerativas negariam sua corrupção e lhe dariam um corpo físico permanente. Adendo 035-05. Após várias tentativas de fuga e depois de revisar o registro de incidente do SCP-035, o alto comando ordenou que ele fosse permanentemente selado dentro da instalação e proibido de permitir mais visitantes. Vários funcionários protestaram contra isso, com alguns até se explodindo em violência. Como resultado direto, todo o pessoal que entrou em contato com o SCP-035 foi encerrado. A partir de agora, todo o pessoal que lida diretamente com o SCP-035 deve ser rotacionado com frequência e o contato deve ser limitado, mesmo no estado inativo, ao máximo possível. Adendo 035-06. O pessoal a menos de 10 metros de SCP-035 relatou recentemente sentir-se desconfortáveis, afirmando que podem ouvir sussurros ininteligíveis. Vários outros sofreram de enxaquecas severas. O objeto foi monitorado, mas não há alterações no comportamento inativo e nenhum som foi gravado. A noção para restabelecer os privilégios de visitantes de 035 foi apresentada mais uma vez, mesmo que temporariamente, para descobrir essas novas mudanças no comportamento do objeto. Negado. Adendo 035-07. As paredes da cela de contenção de SCP-035 começaram subitamente a secretar uma substância negra. Testes sobre a substância revelaram que é sangue humano, embora altamente contaminado com vários agentes estranhos e desconhecidos. A substância é corrosiva, com um pH de 4,5, e a exposição prolongada às paredes provou ser prejudicial à sua integridade estrutural. Mais notavelmente, parece estar formando alguns padrões nas paredes. Vários segmentos parecem ser arágrafos em vários idiomas, incluindo italiano, latim, grego e sânscrito. A tradução está pendente. Outros segmentos parecem ser diagramas que descrevem sacrifícios ritualísticos e mutilações, geralmente para o benefício arcano da pessoa que os comete. Vários funcionários ficaram chocados ao notar que todos os sacrifícios têm uma estranha semelhança com vários funcionários e seus entes queridos, geralmente em posições conflitantes. Os pesquisadores que estavam na sala examinando esses padrões recém-formados se queixaram de ouvir sussurros altos e risadas irritantes e agudas em intervalos irregulares. O pessoal da seção que trabalha diariamente próximo e em torno da unidade de contenção de SCP-035 sofreu danos morais catastróficos, com um alto índice de suicídios em todos os funcionários daquela área, independentemente de terem ou não contato com o 035. A degradação do gabinete aumentou em um alto grau, o suficiente para que o vidro ocasionalmente se quebre, causando uma ampla dispersão do contaminante de 035. Isso ocorre com frequência nos momentos mais inoportunos, resultando em 6 baixas e 3 fatalidades da equipe de pesquisa e de limpeza. Adendo 035-08. À luz do suicídio e homicídio em massa dos membros da equipe de pesquisa encarregada de traduzir as passagens obtidas da cela de contenção de SCP-035, os danos morais na área e a perda geral de funcionários que lidam com o 035 para morte ou insanidade, foi decidido revestir as paredes interna e externa da sua cela de contenção com SCP-148, que se provou ser bem eficiente na contenção de SCP-132, a fim de bloquear esperançosamente os altos níveis de negatividade emitidos por 035. Adendo 035-09. O uso do SCP-148 funcionou bem, fazendo com que as taxas de moral e suicídio voltassem a taxas anteriores ao SCP-035. No entanto, o material parece facilitar a negatividade dentro da cela, causando um verdadeiro efeito estufa no interior. O pessoal dentro da cela declarou que sentiu uma forte sensação de medo, raiva e depressão em geral, além de ouvirem sussurros constantes quase inaudíveis ao entrar imediatamente. Uma estadia prolongada causa enxaquecas severas, tendências suicidas, hemorragia intensa dos vasos sanguíneos ao redor dos olhos e dentro da boca e nariz, hostilidade geral a outras pessoas e o aumento de sussurros em vozes quase ensurdecedores, entremeados por uma risada zombeteira constante. A exposição de mais de 3 horas resulta inevitavelmente no sujeito entrando em uma psicose profunda e tentando prejudicar a si ou aos outros. A maioria falava em latim ou grego, apesar de vários não saberem falar a língua anteriormente. A presença de sangue nas formações de palavras e diagramas aumentou desproporcionalmente, as paredes ficando confusas e as formações começando a se sobrepor.
A substância provou ser difícil de limpar e ainda mais corrosiva do que registrada anteriormente, com um pH de aproximadamente 2,4. A estimativa geral dá às paredes atuais uma vida de 2 meses antes que elas precisem de substituição. Está se tornando cada vez mais difícil conter a SCP-035, e o debate para restabelecer seus privilégios de anfitrião voltou a surgir. Negado. Adendo 035-10. As paredes, o teto e o piso da cela de contenção de 035 estão agora completamente saturados em sangue. Todo o pessoal que entrar deve proteger a área, deve usar roupas de proteção hazmat completas. E esforços constantes de limpeza estão no caminho de serem instalados. Adendo 035-11. A magnitude, intensidade e recorrência dos fenômenos que ocorrem na célula de contenção de 035 aumentaram em um grau alarmante. Sabe-se que a porta da cela fica trancada por vontade própria, enquanto o pessoal está dentro e não pode ser aberta por um período de tempo. Apêndices se formam nas poças de sangue maiores e muitas vezes tentam agarrar ou prejudicar o pessoal próximo a eles. Aparições embaçadas começaram a se manifestar para o pessoal. Os dispositivos eletrônicos não funcionam mais no interior da célula e a luz não pode ser mais ligada. Os dispositivos eletrônicos não funcionam mais no interior da célula e a luz não pode ser ligada. Embora não exista uma razão física para ela não funcionar, forçando aqueles que entram a usar fontes de luz não elétricas. As medidas de limpeza não têm efeito discernível na cela, e as paredes estão se degradando a uma taxa muito alta, forçando-as a serem substituídas em uma semana na melhor das hipóteses, embora o sangue torne quase impossível conseguir isso adequadamente. SCP-035 pode ter que ser movido para uma nova cela completamente, com a antiga selada e desengatada do restante da instalação. Então, meu pequenino, você gostou desse vídeo? Deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. E aí, vídeos curtos ou vídeos mais longos? O que vocês preferem? Comenta aí embaixo para mim saber o que vocês estão querendo de fato. Não se esqueça também de deixar sugestão de outros SCPs. Talvez a sua sugestão vire um próximo vídeo aqui neste canal. Aqui, quem fala convosco é o Blood e estou encerrando as gravações. Até mais.